uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Nas últimas décadas, casos de transtornos psíquicos têm sido cada vez mais frequentes. Depressão, pânico, bipolaridade, o chamado toque e por aí vai. Aos poucos, a medicina moderna vai incorporando ao tratamento psíquico questões de ordem espiritual. Afinal, o que provoca o distúrbio psíquico? E qual a relação entre aspectos físicos, psicológicos e espirituais? Nós vemos que nunca como agora houve um número tão grande de depressão, de esquizofrenia, de autismo. Nós temos uma lista imensa de novos transtornos. Dos transtornos que hoje mais afetam a humanidade, que diria para dizer que é a doença do século, vamos dizer assim, ou até do milênio, né, do terceiro milênio, é a depressão. Tá tudo bem. Vou ficar bem. Por que está aparecendo mais agora? Na realidade, primeiro que está se fazendo mais diagnóstico. E porque também se inventaram maneiras de fazer diagnóstico que se ampliou o espectro de sintomas na qual a gente diz que isso é depressão. Mas se a gente for perceber o momento da humanidade, é exatamente um momento onde eu diria que a maioria das depressões é por um vazio existencial. São muitos aspectos que a gente poderia analisar na base da construção da personalidade e dos nossos problemas, dos nossos transtornos em geral. Quem nunca teve uma depressão? Nós não vamos encontrar essa pessoa em algum momento. Agora, o que chega a se constituir como um transtorno é a gravidade. Quem não saiu muitas vezes da tristeza e ficou eufórica por alguma razão? Mas é diferente disso ser um comportamento contínuo de oscilação de humor. Então nós vamos encontrar aí muita ansiedade. Qualquer que seja o transtorno, existe uma ansiedade muito grande. Bom, então os transtornos psicológicos uma pessoa pode ter por conta de alguma experiência muito grave que ela tenha na existência atual, como uma grande perda, e ela não elabora essa perda, então ela pode cair numa depressão. Uma ansiedade muito grande para enfrentar situações difíceis, porque uma vez ela passou por um trauma e digamos que é episódico, faz parte de uma experiência circunscrita, não é um transtorno de personalidade. Muito bem, agora tem também um transtorno que o indivíduo traz do passado, que é esse transtorno de personalidade, que o indivíduo nasce assim e vai desencarnar desse modo. Pode ter alguma ajuda através das terapias, do tratamento psiquiátrico, mas o indivíduo invariavelmente vai até o final da vida assim. Então, dentro de um conceito de psicologia, nós temos algo a ser tratado aqui, agora, eventualmente com causas a partir de um determinado momento, com fatores desencadeantes, e que são tratados e com resultados possíveis. Nós não sabemos se tudo vai ser curado, resolvido, tudo acertado, mas nós sabemos que a pessoa pode viver melhor. Quando a gente entende que existe um antes e um depois desta existência, é possível que a pessoa tenha trazido questões de uma existência anterior, mal resolvidas, para serem tratadas nessa, que essa pessoa teve fatores desencadeantes para poder aflorar aquilo que ela deveria trabalhar, isso é fundamental, e a partir daí tratar no tanto possível. Quando uma pessoa nasce, quando o espírito reencarna e já traz um tipo de transtorno que vai ser evidenciado ou na adolescência ou na fase adulta, mostrando de uma forma muito clara que esse transtorno vem do espírito. O enfermo é o espírito.
que traz do seu passado as distonias, as dificuldades, de tudo aquilo que ele vivenciou. Ele pode trazer na sua vida espiritual doenças ou tendências ou ideias ou sentimentos ou comportamentos arraigados que quando ele encarna, isso o expõe. Hoje, Stanislav Grof, o grande psiquiatra tcheco, radicado nos Estados Unidos, elencou, e hoje nós temos essa literatura farta no campo acadêmico, para fazer a diferenciação dos transtornos mentais psiquiátricos e as emergências espirituais, os processos que envolvem a mediunidade, mostrando a diferenciação. Alexander Moreira, esse extraordinário psiquiatra mineiro, fez a sua tese de doutorado estudando a mediunidade e fazendo essa diferenciação, o que é mediunidade e o que é um transtorno psiquiátrico. O que é obsessão, nós podemos fazer hoje isso com o espiritismo claramente, e que é um transtorno psiquiátrico. Quando você ouvir a palavra bipolaridade, não é para aceitar logo o rótulo de uma doença. Porque todo mundo oscila o humor, não tem quem não oscila. E em alguns momentos da vida da gente ele vai oscilar mesmo, mais. Tudo bem com você? Você comprou meu pão? Que pão? Você não viu na cozinha que o pão acabou? A padaria é meia quadra daqui. Eu nunca ia ter que ter pedido isso pra você antes. Você ontem Essa falou... mão me irrita profundamente. Abaixa a mão. Você cortou o cabelo hoje? Tá bonita, Dona Maria. Foi no salão? Tá toda penteada. Tinham planos hoje? Vai sair? Vai fazer alguma coisa? Não, fica aqui. Tá bonita. Gostei. Se você pega um caso de transtorno obsessivo, compulsivo, um toque grave, nós vamos ver gradativamente de como essa pessoa foi se escravizando, foi sendo escravizada. O que é mais conhecido que as pessoas veem é aquelas pessoas que fazem rituais. Por exemplo, somar a chapa dos números da chapa do carro até chegar no trabalho, ou então checar várias vezes se fechou o gás ou fechou uma porta, ou fazer alguns sinais, alguns processos que a gente percebe que existe um pensamento mágico, se eu não fizer isso, alguma coisa ruim vai acontecer. O toque, a gente até costuma dizer que é uma psicose consciente, porque a pessoa sabe que ela está pensando uma besteira, que ela está fazendo um ritual que não tem nada a ver com nada e ela não consegue parar. E ela tem consciência disso. Se o médico não considera o fenômeno mediúnico, ele pode tentar silenciar isso medicando uma pessoa. E ela precisa mais de um acolhimento espiritual, de um acolhimento de uma casa espírita, que vai ajudá-la a fazer esse trânsito. Então, um médico, ao receber uma pessoa que vê, ouve e sente os espíritos lhe tocarem, e é levado a sugerir um quadro psiquiátrico, e deve fazer isso, e levantando as hipóteses diagnósticas, se surpreende muitas vezes quando a pessoa, em se submetendo a um tratamento espiritual espírita, reverte os sintomas de uma forma quase que mágica. Ou seja, num tempo recorde, e a pessoa cura. Logo o médico dá-se conta de que aquilo não era, por exemplo, uma esquizofrenia, se fosse o caso, dos sintomas sugerirem. Era uma pseudo-esquizofrenia. Isso nós observamos e o Espiritismo tem essa contribuição a dar à medicina. São alterações mentais decorrentes de interferências espirituais que se configuram num quadro de obsessão e que simulam determinadas doenças psiquiátricas. Esse é um capítulo que se deve adicionar à psiquiatria e que aos poucos a medicina, a academia vai acolhendo. Às vezes é apenas mediunidade. O ente querido desencarnou, a pessoa está vendo o ente querido, está sofrida, está triste, vivendo a perda, o luto. Então, quando a gente fala de transtornos psicopatológicos, não existe uma teoria única que consiga nem explicar e nem justificar.
A gente tem que ver o ser humano todas as suas variáveis biológicas, psicológicas, sociais, espirituais e também da fenomenologia espírita. Como o tratamento na casa espírita, ao lado da medicina moderna, pode auxiliar nos casos de transtornos psíquicos. O movimento espírita, a casa espírita, os espíritas amigos podem ajudar muito a pessoa a se recuperar. Os pacientes, mesmo aqueles que tratam de psicoses graves, têm inúmeros benefícios com o tratamento complementar espírita. Através do passe, da água fluida, da prece, que o pensamento telepático da mais alta intensidade. O Evangelho diz que a prece atrai para os indivíduos a melhora imediata. Então, acho que quando uma pessoa chega, tem que olhar a pessoa como um todo. Porque se a pessoa chega no centro espírita e fala, olha, tem hora que eu estou bem, tem hora que eu estou mal, tem hora que eu estou irritada, às vezes eu choro, fico deprimida, quero ficar num quarto escuro, tem hora que eu fervo. Ferve como? Então, essas questões precisam ser compreendidas dentro daquilo que é a realidade espiritual e aquilo que é um sintoma orgânico, algo que precisa ser trabalhado de uma outra maneira. Então, essas questões todas, eu creio que os companheiros das casas espíritas devem estar atentos para verificar até que ponto, né, estão tratando no centro espírita de alguém psicótico realmente, né, ou alguém que traz uma obsessão severa. Esses casos precisam ser bem distintos, bem analisados. A casa espírita tem que ter ética. Ela não pode invadir a outra área, mandar suspender remédio, mandar dar remédio, alterar. Eu, como médico, quando atendo na casa espírita, não interfiro na medicação. Se acho que ela está excessiva ou está a dose insuficiente, eu digo, procure o profissional que está lhe atendendo, porque ele vai precisar avaliar isso para ajustar a dose, se for o caso. E a pessoa vai. É uma questão ética. O Espiritismo é uma doutrina que respeita as ciências. E as ciências, em vendo o Espiritismo com essa postura ética, passam a encontrar no Espiritismo um aliado no trato da saúde mental. Às vezes uma verificação adequada do colégio de médiuns, daquele grupo, para ver realmente, para atender adequadamente aquela pessoa que vem buscar ajuda. Acho que o centro espírita hoje ele é um posto muito mais amplo de orientação de espíritos do que de tratamento exclusivamente espiritual. Ele é uma fonte de conhecimento. E o conhecimento pressupõe conhecer o próprio corpo. A terapêutica espírita não dispensa o tratamento médico. Não dispensa o auxílio de psicólogos, psiquiatras, o desenvolvimento da psicanálise, o auxílio de psicopedagogos, mas dá um reforço enorme, faz a grande diferença, porque estamos todos mergulhados na energia cósmica. Luiz Arrain, os parapsicólogos dizem que mentes físicas se unem a mentes extrafísicas. É o que Kardec fala. Encarnados e desencarnados trocam pensamentos e ligamos-nos àqueles que pensam de modo semelhante a nós. Se estamos num problema de desânimo, nosso pensamento vai se ligar por lei de afinidade a outras cabeças em desequilíbrio igual. Consequentemente, o nosso pequeno desequilíbrio vai se transformar num desequilíbrio enorme, numa nuvem escura que nos sufoca. A terapêutica espírita começa através da terapia para os desencarnados, esclarecendo, desfazendo aquela teia de aranha, aquela armadilha na qual nos enrolamos. E se você consegue ficar sem tantos pensamentos desequilibrados, o processo se torna mais fácil. Assim, o Espiritismo e a ciência dão-se as mãos para ajudar a saúde da população nesses dias em que nós avançamos para o psiquismo, para a subjetividade do ser humano, estudando
analisando e medicando quando necessário na academia e na casa espírita, dando suporte para que as pessoas tenham uma vida de melhor qualidade. Até mais!